céus de Minas Gerais, o tempo parece ter parado. Ali, entre o som distante dos sinos e o eco dos passos no Rio de Pedra, repousa uma das expressões mais puras da alma brasileira. É o Brasil no século XVIII, um país jovem moldado pelo ouro, pela fé e pela esperança. A mineração transformava vilas em cidades, atraía aventureiros, escravos e artistas. O brilho do ouro refletia nas torres das igrejas e no olhar de um povo que via na arte uma forma de devoção e resistência. Era um tempo de contrastes, de riqueza e de miséria, de fé profunda de exploração e de beleza e dor. Foi nesse cenário que surgiu Antônio Francisco Lisboa, o homem que a história o consagrou como Aleijadinho. Filho de mestres de obra português e de uma mulher escravizada, ele herdou da mistura de dois mundos a força e a sensibilidade que marcariam toda a sua arte. Enfrentando as limitações do corpo e as barreiras do preconceito, ele transformou o sofrimento em criação. Suas mãos, mesmo marcadas pela doença, deram forma ao sagrado, e esculpiram santos, profetas e igrejas que pareciam tocar o céu. Cada curva de suas obras é um grito de fé, um grito de esperança, uma oração feita em pedra. No brilho do ouro e no cinza da pedra-sabão, o barroco mineiro se tornou a alma de um povo, intensa, contraditória e profundamente humana. Entre montanhas e sinos, o Brasil barroco nasce, e com ele a arte de Aleijadinho, a alma barroca do Brasil. Nas ladeiras íngremes e nas ruas de pedra de Vila Rica, hoje conhecida como Ouro Preto, o som dos sinos e o brilho do ouro moldavam o destino de uma cidade e de um povo. Foi nesse cenário de contraste entre a riqueza e a opressão que nasceu Antônio Francisco Lisboa, o homem que mais tarde o Brasil conheceria como Aleijadinho. Filho de um mestre português e de uma mulher negra, a sua origem já trazia em si a essência do barroco, o encontro entre mundos opostos, o contraste entre a luz e a sombra, e que seria a mistura que daria forma à sua arte e à sua identidade. Desde criança, Antônio observava o pai trabalhar. As oficinas eram seu primeiro templo. Ali, o menino via a madeira se transformar em imagem, a pedra ganhar alma e aprendia que a fé poderia ser esculpida até mesmo com suas próprias mãos. Enquanto outras crianças corriam pelos becos, ele passava horas entre ferramentas, moldes e pigmentos, curioso diante de cada gesto do pai e dos artesãos que o cercavam. Aos poucos, o aprendizado prático tornava-se parte de sua natureza. A dureza do pedra-sabão ensinava-lhe paciência, o corte preciso do cinzel, disciplina, e o brilho do ouro das igrejas, a consciência do divino. Em uma sociedade marcada pela desigualdade e pela escravidão, Aleijadinho era reflexo vivo das contradições do Brasil colonial. A sua condição de mestiço o colocava entre dois mundos, nem totalmente aceito pela elite branca e nem pertencente ao povo negro escravizado. Mas foi justamente dessa fronteira que nasceu sua força criadora. A sua formação não se deu em academias ou palácios, mas nas ruas de Ouro Preto, nas igrejas em construções, no convívio entre pedreiros, escultores e até mesmo nos artesãos. Foi ali que ele aprendeu a traduzir a fé e a dor de um povo em formas, expressões e detalhes que até hoje impressionam pela emoção e pela humanidade. A trajetória de Aleijadinho simboliza a importância da mestiçagem e do aprendizado prático na arte colonial brasileira. Como explica o historiador Carlos Roberto Gonçalves, a mistura de origens e saberes foi o berço de uma estética única em que o europeu e o africano se encontram não em um conflito, mas em um diálogo. Um exemplo claro disso é a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Nela, Aleijadinho une a imponência barroca vinda de Portugal à sensibilidade local. Os anjos têm traços humanos, os santos expressam emoção e a pedra-sabão, material usado e popular, ganha uma beleza espiritual. Sua origem, portanto, não era o limite, era sua maior inspiração. A história de sua infância e formação mostra que o gênio de Aleijadinho nasceu do contraste entre o ouro e a pobreza, o céu e a terra, a arte e a dor. Tudo isso se fundiu para dar forma à alma barroca brasileira, feita de mistura, emoção e dualidade. O Barroco. O Barroco foi um movimento artístico e cultural que surgiu na Europa, no final do século XVI, em um tempo de diversas mudanças religiosas e sociais. O Barroco foi influenciado pela Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. Nesse período, as pessoas viviam um conflito entre a fé e a razão, e isso se refletia nas obras. O estilo barroco é marcado por algumas características, sendo elas a dramatização, a teatralidade, a ornamentação, a religiosidade em suas obras, a tensão entre o céu e a terra, o humano e o divino. Com a dramaticidade, o barroco buscava causar um impacto, uma emoção, com suas obras intensas e cheias de contraste. Já
A religiosidade representava os diversos temas religiosos representados pelas obras barrocas. A teatralidade, por conta que tudo era muito expressivo e exagerado, quase uma encenação teatral. Já as ornamentações representavam os diversos enfeites que eram utilizados nas obras barrocas. Aqui no Brasil, o barroco chegou lá no período colonial. Foi trazido pelos portugueses com o objetivo inicial de catequizar os indígenas na época. Enquanto na Europa o barroco utilizava materiais nobres e uma ornamentação exuberante, aqui no Brasil, especialmente em Minas Gerais, esse estilo ganhou características próprias. O barroco mineiro adaptou-se à realidade local, mantendo a sua expressividade e a fé, porém com simplicidade nos materiais. Segundo Jussara Duarte, uma historiadora e restauradora, e Geraldo Zuzu, um artista plástico, os artistas utilizavam materiais provenientes de suas próprias terras, como a pedra de sabão, a madeira de cedra e a pigmentação, retirada da sua própria localidade. Eles partiam da sua própria cultura, regionalismo e identificação. Mestres como Aleijadinho conseguiu transformar a limitação dos recursos em arte pura, transmitindo dor, fé e transcendência em cada traço. O barroco em Minas reflete não apenas uma estética, mas uma forma de sentir o mundo, uma arte nascida da fé, da contradição e da alma brasileira em construção. A doença de Aleijadinho. Com o passar dos anos, lá para os seus 40 anos de idade, o corpo de Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, passou por diversas transformações dolorosas. Suas mãos, antes firmes e precisas, foram lentamente tomadas por uma doença deformante. Os movimentos se tornaram difíceis, o corpo se enfraqueceu, mas o espírito do artista permaneceu inquebrável. Mesmo diante da dor das limitações físicas, Aleijadinho continuou criando, como se a arte fosse sua única forma mais profunda de resistência. Não há um diagnóstico confirmado sobre a doença de Aleijadinho. Alguns estudiosos acreditam ainda que ele sofria de lepra devido à deformidade nas mãos e nos pés. Outros apontam para artrite deformante, que causava rigidez e inflamações nas articulações. Há ainda quem sugeria sífilis, uma doença comum no século XVIII. O que sabemos é que sua condição física o marcou profundamente, tanto como homem como artista. Apesar de toda a dor, Aleijadinho nunca se deixou vencer. Mandava amarrar ferramentas às mãos deformadas e, com esforço sobre-humano, dava vida às obras-primas em pedra-sabão. Sua arte se tornou um espelho da sua própria luta, corpos tortuosos, expressões de sofrimento, gestos de fé. O corpo ferido de Aleijadinho se transforma em um símbolo do barroco brasileiro, um corpo em sofrimento, mas movido por um espírito criador que transcende a dor. Sua arte revela a tensão entre o humano e o divino, entre a matéria que se desfaz e a alma que busca a eternidade. Assim, entre a doença e a criação, entre o sofrimento e a fé, Aleijadinho se reinventou. Seu corpo se deteriorava, mas sua alma artística se elevava, deixando nas pedras das igrejas de Minas o testemunho de que a verdadeira arte nasce muitas das vezes da dor e da superação. Nesse período, Aleijadinho criou suas obras mais famosas, como os 12 Profetas e as cenas da Paixão de Cristo no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas. Uma curiosidade é que o apelido Aleijadinho veio justamente por conta da sua condição física deformante após a doença, que fez com que ele perdesse o movimento das mãos e dos pés. Agora vamos falar sobre as obras-primas do Ouro Preto, com foco especial nas suas igrejas, que são verdadeiras joias do barroco brasileiro. As igrejas de Ouro Preto representam uma integração perfeita entre arquitetura, escultura e pintura. Cada elemento se complementa, formando um conjunto artístico impressionante. A arquitetura, projetada por Aleijadinho, mistura do barroco tardio com elementos do rococó. As características principais são suas fachadas curvilíneas e dinâmicas, típicas do barroco, transmitindo movimento e leveza. Torres cônicas com sinos que equilibram o conjunto e dão verticalidade à fachada. O frontão em forma de concha, o elemento do rococó, simbolizando a elegância e o refinamento. A planta é ovalada,
o que era uma inovação na época, criando um espaço interno mais fluido. O uso da pedra-sabão nas molduras, colunas e detalhes ornamentais. As esculturas, também criadas por Aleijadinho, que fez os altares e ornamentos em pedra-sabão. As características principais das esculturas são as riquezas de detalhes e expressividades nas formas, elementos decorativos leves, como volutas, anjos e flores. No portal principal há uma escultura em relevo de São Francisco de Assis, recebendo o estigma de tema central da igreja. As esculturas revelam a transmissão do barroco dramático para o rococó delicado. A pintura. O autor Manuel Costa de Ataíde, também conhecido como Mestre Ataíde, um dos maiores pintores coloniais do Brasil. As características principais de suas pinturas eram o uso das cores claras e suaves, com a predominância do rosa e do azul, típicas do rococó. A Virgem Maria é retratada com traços mestiços, o que reflete a identidade brasileira da época. Os anjos e nuvens criam uma sensação de movimento e profundidade, dando leveza à composição. O conjunto de pictóricos dialoga harmonicamente com a arquitetura e a escultura, formando uma unidade estética. A Igreja de São Francisco de Assis é considerada um símbolo máximo do barroco mineiro, uma síntese de arte colonial brasileira, reunindo em um só espaço o talento de Aleijadinho e de Mestre Ataíde, um patrimônio mundial da humanidade reconhecido pela Unesco como parte do conjunto histórico de Ouro Preto. A ornamentação da Igreja de São Francisco tem um papel que vai muito além da estética do século XVIII. Durante o período colonial, a maioria da população brasileira não sabia nem ler e nem escrever. A Igreja Católica, então, usava a arte como instrumento pedagógico por meio das imagens, pinturas e esculturas. Ensinava-se a doutrina cristã, as histórias da Bíblia e os valores morais da religião. A Igreja de São Francisco de Assis, com sua ornamentação rica e expressiva, é um exemplo perfeito disso. Assim, as igrejas de Ouro Preto não são apenas construções religiosas, mas verdadeiras obras de arte que unem fé, cultura e história do Brasil. Agora vamos falar sobre as obras-primas de Ouro Preto, com foco especial nas suas igrejas, que são verdadeiras joias do barroco brasileiro. As igrejas de Ouro Preto representam uma integração perfeita entre arquitetura, escultura e pintura. Cada elemento se completa, formando um conjunto artístico impressionante. A arquitetura, projetada por Aleijadinho, mistura do barroco tardio com elementos do rococó. Suas características principais são fachadas curvilíneas e dinâmicas, típicas do barroco, transmitindo movimento e leveza. Torres cônicas com sinos que equilibram. Agora vamos falar sobre o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, mais conhecido como Santuário de Congonhas, localizado em Congonhas, Minas Gerais. Uma das maiores expressões do barroco brasileiro, esse conjunto religioso é reconhecido como patrimônio mundial pela Unesco e encanta pela sua arte, fé e emoção. Vou explicar como esses três elementos, a dor, a fé e a teatralidade, se manifestam nas obras e no espírito barroco como Congonhas. A dor, o sofrimento como um caminho para o divino. Nos passos da Paixão de Cristo, as capelas que ladeiam o caminho até o santuário, a dor é o elemento central. As esculturas de Aleijadinho representam com realismo impressionante o martírio de Cristo. Agora vamos falar sobre o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, mais conhecido como Santuário de Congonhas, localizado em Congonhas, Minas Gerais. Uma das maiores expressões do barroco brasileiro é esse conjunto religioso que é reconhecido como patrimônio mundial pela Unesco e encanta pela sua arte, fé e emoção. Dramaticidade barroca máxima. Vou explicar como esses três elementos, a dor, a fé e a teatralidade, se manifestam nas obras e no espírito barroco de Congonhas. A dor. Nos passos da Paixão de Cristo, as capelas que ladeiam o caminho até o santuário, a dor é o elemento central. As esculturas de Aleijadinho representam com realismo impressionante o martírio de Cristo, o corpo ferido, o olhar de resignação, o peso da cruz, os gestos de desespero dos fiéis ao redor. Características da dor barroca são os rostos de Cristo contraído em sofrimento, mas com expressão de entrega e perdão. O sangue e as feridas mostrados com intensidade para despertar compaixão,
personagens humanos que demonstram emoção, o pranto das mulheres, o espanto dos discípulos, as fúrias dos algozes. A dor aqui não é apenas física, mas espiritual. É o caminho para a redenção. O fiel, ao contemplar as cenas, sente-se participando do sofrimento divino numa experiência de empatia e purificação. A fé. O barroco é, acima de tudo, uma expressão de fé. No Santuário de Congonhas, essa fé se manifesta no próprio percurso do visitante. Subir as escadarias e percorrer as capelas é refazer a via sacra, revivendo o sacrifício de Cristo até alcançar o templo. Com a fé, se expressa nas obras o olhar elevado dos profetas, voltado para o céu como se estivesse em busca de inspiração divina, a postura dos anjos e santos que se parecem convidar o fiel à oração, a integração entre arte, arquitetura e natureza. O alto da colina sugere a ascensão espiritual. A fé barroca é vivida intensamente, muitas das vezes com culpa, medo e esperança, refletindo o conflito humano entre pecado e salvação. O fiel é chamado a sentir Jesus, não apenas a compreendê-lo. A teatralidade. O barroco é essencialmente teatral. Ele transforma a experiência religiosa em um palco de emoções, e o fiel em um espectador participante do drama divino. No Santuário de Congonhas, cada capela dos Passos da Paixão é um ato de uma peça sagrada. As poses exageradas, os gestos amplos, as expressões fortes das esculturas criam uma sensação de movimento e intensidade. O uso da perspectiva e do espaço faz com que o visitante sinta que está dentro da cena, não apenas observando, mas vivendo o drama da paixão. Essa teatralidade serve a um propósito religioso, fazer com que o espectador sinta a presença de Deus e se comova a ponto de renovar sua fé. É o teatro da alma, em que a arte e a devoção se fundem. A dramaticidade barroca máxima do Santuário de Congonhas não está apenas nas formas ou nas paredes, mas na emoção que elas despertam. É a fé que se faz teatro, a dor que se transforma em beleza e a arte que conduz o homem. Os comentários de especialistas. A visão dos especialistas e críticos da arte destacam que Congonhas é um dos maiores exemplos de que o barroco foi adaptado ao contexto brasileiro. Mário de Andrade dizia que barroco mineiro é a primeira arte verdadeiramente brasileira, pois expressa o sentimento do povo. Márcio Jardins e outros críticos destacam que Aleijadinho transformou o modelo europeu em emoção local, criando uma arte autêntica e espiritual. Em Congonhas, o barroco deixa de ser apenas estilo, ele torna-se a vivência, a fé em pedras, a drama do povo e de Deus. É o barroco nas montanhas, onde o sofrimento e a devoção ganham rosto, gesto e alma, movimento e dinamismo. A semelhança é que ambas as esculturas possuem movimentos intensos, com corpos torcidos, gestos eloquentes e sensação de fluidez, as características típicas do barroco. A diferença é que nas obras italianas o movimento costuma ser mais teatral e ornamental. Já nos Profetas, o movimento expressa drama contido e espiritualidade profunda, menos voltado ao espetáculo e mais à reflexão religiosa. Os traços e as expressões faciais. A semelhança é que os rostos mostram intensidade no olhar, sobrancelha arqueada, boca entreaberta, sinais de emoção barroca. A diferença é que a feição dos profetas são mais introspectivas, refletindo o contexto colonial e a religiosidade mineira, enquanto as esculturas italianas buscam o êxtase e o esplendor divino. Os profetas de Aleijadinho dialogam com o barroco italiano pela intensidade emocional, gestos dramáticos e busca de transcendência, mas se diferenciam por uma espiritualidade mais contida, humana e regional, marcada pela realidade do Brasil colonial. Os destaques estéticos dos profetas de Aleijadinho. A singularidade no olhar, os gestos intensos, as expressões espirituais, a dramaticidade contida. O homem e o mito. As ruas antigas de Minas Gerais, como Rua Paraná, Rua Tiradentes e Rua das Escadinhas, com seus becos de pedras, ladeiras íngremes e igrejas barrocas que recortam o horizonte, ainda aguardam a presença silenciosa de Aleijadinho. Caminhar por essas cidades, Ouro Preto, Congonhas e Sabará,
é como atravessar um tempo suspenso, onde passado colonial permanece vivo em cada fachada, cada ornamento, cada altar. Entre manuscritos raros, registros fragmentados e testemunhos da época, a figura do artista permanece envolta em mistério. Pouco se sabe sobre sua vida íntima, mas muito se eternizou em sua obra, espalhada como um rastro de fé e inquietação. O silêncio documental em torno de Aleijadinho não é apenas uma ausência. Ele se tornou terreno fértil para que a imaginação preenchesse lacunas. Poucas informações registradas foram reinterpretadas ao longo de gerações, criando um personagem quase lendário. Viajantes europeus do século XIX, impressionados pela força e expressividade de suas esculturas, pela dramaticidade dos gestos e pela devoção evidente em cada figura, ajudaram a consolidar a imagem do gênio doente e devoto. Para eles, a ideia de um artista marcado por uma enfermidade severa, mas que persistia e esculpia e resistia, parecia confirmar tudo aquilo que considerava sublime na arte barroca: a paixão, dor e transcendência. Historiadores explicam que esse retrato, embora poderoso e emocionante, resulta tanto da realidade quanto da imaginação dos que buscaram romantizar sua trajetória. A doença de Aleijadinho, sua determinação e seu sofrimento físico certamente marcaram sua vida, mas a forma como esses elementos foram narrados, especialmente nas biografias escritas por Rodrigo Bretas em 1858, moldou a figura quase mítica que conhecemos hoje. Entre a história e a lenda, ergue-se o símbolo nacional, o artista que vence a dor através da criação, transformando sofrimento em beleza. Para compreender o homem atrás do mito, é necessário mergulhar no Brasil colonial do século XVIII, em pleno ciclo do ouro. Era um mundo de diversos contrastes violentos, riqueza e opulência nos altares das igrejas, marcadas por ouros folheados, pobreza extrema nas senzalas, nas ruas e da terra batida. A fé profunda coexistindo com a exploração de milhares de trabalhadores escravizados. Foi nesse ambiente tenso, contraditório e profundamente desigual que Aleijadinho nasceu e viveu. Filho de uma mulher escravizada e de um mestre de obras português, Aleijadinho cresceu inserido em camadas sociais complexas, onde a mobilidade era rara e a desigualdade era a regra. Ainda assim foi educado dentro dos ofícios da construção e da escultura, herança do pai. Seu talento logo se destacou, primeiro como entalhador, depois como mestre de obras, finalmente escultor, cuja assinatura seria reconhecida muito além de Minas Gerais. À medida que as tensões políticas cresciam, a mineração diminuía e a cobrança de impostos aumentava, e movimentos como a Inconfidência Mineira começavam a germinar. A arte de Aleijadinho também se transformava, suas figuras se tornavam mais intensas, seus contornos mais dramáticos, como se carregasse o peso de todo um país em nascimento. A doença que o acompanhou ao longo da vida, embora não totalmente compreendida pelos registros da época, contribuiu para reforçar a imagem de um artista solitário, recolhido, frequentemente trabalhando à noite, auxiliado por aprendizes e escravizados que seguiam suas instruções precisas. Suas obras, Os Profetas de Congonhas, A Via Sacra do Bom Jesus, são decorações e elementos arquitetônicos das igrejas de Ouro Preto e São João del Rei. Formam um conjunto raro, onde técnica, espiritualidade e emoção nos rostos de seus profetas,
vemos expressões que oscilam entre a ira, a esperança e a revelação, e o desespero. Na via sacra, o sofrimento de Cristo ganha contornos profundamente humanos, carregados de dor, mas também de dignidade. Em suas igrejas, os movimentos das curvas e excesso de detalhes são marcas do barroco mineiro levado ao limite. Cada escultura, cada talha, cada risca no cedro e no sabão de pedra é um testemunho de seu tempo, um Brasil onde a fé e a dor conviviam diariamente. Suas obras não apenas revelam seu talento técnico, mas também refletem as contradições de um país colonial marcado pela opulência e pela justiça, pela devoção e pela violência. Por isso, Aleijadinho, que conhecemos, é mais que um artista, é um espelho do Brasil profundo. Em sua trajetória, coexistia riqueza e sofrimento, devoção e opressão, movimento e silêncio. Ele representa o barroco em sua essência, uma estética de contraste, onde a luz só existe por causa da sombra, onde a emoção transborda, onde a fé tenta superar a dor. Entre o homem real e o mito construído, permanece aquilo que nenhum documento incompleto pode apagar: a arte. Uma arte viva, comovente, capaz de atravessar séculos e ainda hoje provoca reflexão. Suas obras nos convidam a olhar não apenas para o passado, mas também para que o Brasil foi e continua sendo. E assim, nas pedras das ladeiras, nos altares dourados e nas figuras esculpidas, o silêncio de Aleijadinho. Aleijadinho fez do barroco mineiro uma arte universal. Sua vida marcada pela dor e sua obra marcada pela beleza se fundem como metáfora de um tempo em que a fé e o drama humano se encontravam em cada pedra, em cada curva e em cada gesto.